Vamos resolver então mais um exercício sobre funções. Dando continuidade ao vídeo anterior, vamos ver o que a gente vai fazer agora. No vídeo anterior, a gente fizemos uma função para descobrir o maior entre dois números. E até usamos essa própria função maior entre dois números para acabar descobrindo o maior entre três números. E agora a gente vai fazer um programa bem parecido, só que eu vou criar uma função que vai receber os três valores. Ela recebe os três valores e diz qual é o maior entre esses três. Então não preciso chamar a função duas vezes, vou chamar uma única vez, passando os três valores, ela já deve resolver o problema. Vamos ver como é que é o diagrama de bloco. Início, deu os três números, normal, e chamo a função maior, e dessa vez eu passo três valores, os três números lidos. A função vai descobrir qual é o maior deles e devolver o resultado aqui em M, que vai ser mostrado e o programa encerra. Então, basicamente, o problema vai ficar aqui por conta da solução que a gente dá desse lado aqui. Como é que é essa função maior? Ela recebe três números e aqui vai entrar com uma lógica. Então, aqui é uma pergunta dupla. Está perguntando se o A é maior que o B e também, ao mesmo tempo, se o A é maior que C. Bom, se o A for maior que B e o A for maior que C, o A é o maior de todos. E não preciso fazer mais nada, seguindo aqui a seta, o programa vai encerrar. Agora, perguntei se o A é maior que B e também o A é maior que C. Se não for, não sei nem se está negando a primeira ou a segunda pergunta, mas não importa. Se não acontecer isso, não é o A. Não é o A que é maior, porque se o A for maior que B e o A maior que C, o maior é o A. Se não acontecer isso, não é o A. Bom, quem pode ser? O B e o C. Então, vou fazer. Minha dúvida agora é só entre B e C. Pergunto se o B é maior que C. Se for, é o B. Se não, só sobra o C. E também termina aqui. Bom, existem outras formas de você resolver esse problema aqui, fazer perguntas isoladas. Enfim, tem a lógica desse problema é clássico, né? Você pode resolver de outras maneiras, mas não importa aí. O que importa é que ele vai devolver aqui o maior de todos eles. Então vamos ver a codificação disso. Então está aí a codificação do exercício, entre a linha 4 e 6, como comentário o enunciado aí do problema. Então aqui defini, bom, isso aqui é igualzinho do exercício anterior, o programa principal. Aqui nesse caso eu não coloquei o protótipo. Seria interessante eu colocar o protótipo, embora não seja obrigatório. Por quê? A função maior vai aparecer pela primeira vez aqui. Se ela nunca foi declarada anteriormente, o compilador fala, então maior deve ser um inteiro. E realmente maior é um inteiro, então não vai dar conflito nenhum. Se não fosse inteiro, ia dar problema sim. Aí ou eu mudava isso, a função para antes do main, ou colocava um protótipo. Eu vou colocar o protótipo aqui. Bom, o protótipo eu vou aproveitar dessa linha aqui, vou dar um Ctrl C, vou colocar aqui. Eu só vou trocar aquele abre-chave por um ponto e vírgula aqui, para indicar que é um protótipo, né? Eu vou até comentar aqui, protótipo da função. A função chama maior. Ok. Então esse é o protótipo da função maior. Ok. Bom, então como é que funciona o programa? De acordo aqui com o enunciado, lê três números, digita num 1, num 2, num 3, faz a leitura, e aí chama a função maior, e a função eu vou passar os três números de uma única vez, e a função que tem que se virar para descobrir qual que é o maior deles, e depois mostra o resultado. Bom, então está aqui essa parte codificada. E como é que vai ser a função? A função recebe três valores, o A, o B e o C. Então está aqui, ela recebe três valores, o A, o B e o C. Quando eu chamo passando num 1, num 2, num 3. Então vai ser tirada uma cópia do num 1 que vai cair aqui no primeiro, é posicional, o primeiro para o primeiro número, o segundo para o segundo parâmetro e o terceiro para o terceiro parâmetro. Então tirei cópia do num 1, num 2, num 3, respectivamente em A, B e C. Bom, então agora o programa define uma variável de resposta, pergunta aí se o primeiro é maior que o segundo e também o primeiro é maior que o terceiro,
o maior é o primeiro. Não sendo isso, eu fico na dúvida entre o B e o C. Se o B for maior que o C, o maior é o B. Se não, o maior é o C. E por final aqui, veja que na linha 34, onde tem o return, está fora do if, dos dois ifs, né? Então o return realmente está fora dos dois ifs. Então volta lá a resposta. Vamos compilar e executar. Uma vezinha aqui. Vamos lá, a gente vai dar 3 números, vamos ver o que ele vai pedir. Vou dar o mesmo que eu dei no exemplo anterior, não importa. 2, 9 e 4. Vem lá, 2, 9 e 4. O maior ele tem que dar como sendo o 9. Tá? Com qualquer combinação de números que eu entrar, em qualquer ordem, a coisa deve funcionar. Só números inteiros, porque eu estou trabalhando com inteiros. E se entrar todo número igual, ele vai dizer que o maior... Vamos entrar aqui com 2 números iguais e um diferente. Vou colocar aqui 5, 5 e o 3. Qual que é o maior entre 5 e 3? É o 5. Né? E se entrar tudo igual, ele também vai dizer que é o próprio número igual. Vou colocar 7, 7, 7. O maior é 7. Bom, aí então a solução, só que dessa vez um pouquinho diferente. Eu fiz uma função exclusiva para receber 3 números e devolver aí o maior desses 3 números.